Esse estudo ele traz a relação entre o exercício físico e o sistema imunológico. O sistema imunológico ele é dividido por dois grandes ramos, que é o sistema inato e o sistema adaptativo. O sistema inato ele é caracterizado por responder aos estímulos de maneira não específica. Já o sistema adaptativo ele é caracterizado por responder aos antígenos de forma específica, gerando memória. O que isso significa? Que quando você contrai algum vírus e sofre algum tipo de infecção, nosso sistema imune combate, isso gera uma memória ali. Então, quando você contrair novamente aquilo, seu corpo já reage de forma específica àquele vírus. Já o exercício físico, apesar de ser genericamente conhecido como algo estressante, é preciso que a gente divida ele também em dois componentes, que é resposta aguda e adaptação crônica. A resposta aguda é aquela resposta imediata que a gente tem ao exercício. Então você fez, seu organismo deu uma resposta, essa resposta é a resposta aguda. Já a adaptação crônica é aquilo que gera ao longo prazo adaptações fisiológicas que a gente tem no organismo com a prática regular, né, a prática crônica, a prática contínua do exercício. Então o nosso estudo vai mostrar para vocês agora essas diferentes adaptações no exercício físico em relação ao nosso sistema imunológico. Eu vou falar da resposta aguda após uma sessão de exercícios físicos. E resposta aguda é o quê? É uma resposta temporária em relação ao exercício físico. São mudanças fisiológicas que acontecem após essa sessão aí de exercício físico. São delas o quê? Vários benefícios em relação à imunidade, em relação a mudanças fisiológicas dos leucócitos, tem bastante aumento dos linfócitos, das imunoglobinas e também a liberação de hormônios que tem relação à sensação de prazer. Então, levando em conta todas essas mudanças, o exercício físico não é uma certeza absoluta, mas o estudo levou a crer que ele tem realmente muitos benefícios em relação à resposta aguda aí após a sessão de exercício. Essa resposta aguda ela é de grande valia, né? Digamos assim, em relação à parte hormonal, a parte celular também, que acaba acarretando em melhores funções da parte celular e acaba também minimizando alguns números de risco de doença e que isso é assim de suma importância, que todos tenham a consciência que após a atividade de exercício físico, o nosso organismo tem mudanças muito benéficas, levando o que? Ao aumento de alguns hormônios, à diminuição de outros, mas que no seu geral tudo isso é para benefício da saúde e da imunidade aí do organismo, e é isso. Olá, meu nome é Douglas e eu vou falar agora um pouco sobre os leucócitos. Também conhecido como glóbulos brancos, os leucócitos são células que agem na defesa do nosso organismo. Os leucócitos no exercício de alta intensidade, num volume acima de 60% do VO2 máximo, eles se associam a uma alteração bifásica dos leucócitos circulantes. No pós-exercício, temos um aumento considerável de 50% a 100% no número de leucócitos. Aumento esse que se dá às custas de linfócitos, neutrófilos e, em menor proporção, os monócitos. E, após um período de recuperação de 30 minutos, é visto uma queda de 30% a 50% do nível pré-exercício. E esse nível ele perdura de 3 a 6 horas no nosso organismo. E essas alterações elas decorrem da secreção de epinefrina e cortisol. Agora sobre os neutrófilos. Os neutrófilos
neutrófilos eles são um tipo de leucócitos. E é por isso que eles são responsáveis pela defesa do organismo. Ele tem a sua quantidade aumentada no sangue quando há alguma infecção ou inflamação acontecendo. O neutrófilo encontrado em maior quantidade circulante é o neutrófilo segmentado, também conhecido como neutrófilo maduro, que é o responsável por envolver as células infectadas ou lesionadas e depois eliminá-las. A resposta dos neutrófilos ao exercício agudo, ele está ligado diretamente na intensidade do treinamento. Assim, o exercício moderado, ele acarreta um aumento dessas células que se mantém mesmo durante o descanso. E o exercício de alta intensidade, ele provoca queda do número dos neutrófilos. Boa tarde, tudo jóia? Eu sou o Gilmar. Eu vou falar sobre os macrófagos e os monócitos do sistema imune da resposta aguda. O macrófago é uma célula de defesa do organismo que atua no sistema imunológico. A principal função é realizar a fagocitose. Os macrófagos vêm dos monócitos, células sanguíneas formadas na medula óssea. Eles circulam pela corrente sanguínea até chegar aos locais de destino, onde sofrem diferenciação e passam a desempenhar funções específicas. O monócito é um tipo de leucócito e representa a forma imatura do macrófago. A principal diferença ocorrida na transformação do monócito para o macrófago é o aumento do número de lipossomos. Os dois são essenciais para o funcionamento da resposta imunitária. Eles produzem e liberam substâncias que induzem a produção de células envolvidas em processos inflamatórios e imunitários. Assim, eles dão início ao processo de reação inflamatória, como também realizam a limpeza dos locais inflamados, removendo as células destruídas. Outras características do macrófago é que contribui na resposta imunitária e a presença de receptores de superfície, os quais reconhecem micro-organismos e estímulos. As células natural killer de origem linfóide são aquelas que demonstram maiores alterações frequentes quando se propõe a atividade física. De imediato, ela tem um aumento de 150% a 300%, devido à maior densidade de beta-adrenérgico em sua superfície celular. Esse aumento ele é transitório. Após 30 minutos, tem uma diminuição das células natural killer devido à presença do cortisol. Após o exercício de alta intensidade, ocorre um aumento de 40% a 100% das células natural killer. Após interromper essa atividade esse exercício de alta intensidade, mais ou menos após 2 horas, há uma queda de 25% a 40% das células NK. Vou falar agora sobre a subpopulação linfocitária. Vou começar pelos linfócitos T, ou células T. São células do sistema imunológico, que também é um grupo de glóbulos brancos. Eles são responsáveis pela defesa do organismo contra agentes desconhecidos, os antígenos. Eles amadurecem no timo, por isso se chamam linfócitos T. O linfócito T supressor citotóxico apresenta um aumento de 50% a 100% após o exercício agudo. Já o linfócito T auxiliador indutor mostra pouca alteração com o exercício. Os linfócitos B são células que são produzidas inicialmente no saco vitelino, depois no fígado e durante a vida fetal e posteriormente na medula óssea. Os linfócitos B são os responsáveis por garantir a chamada imunidade humoral, que se destaca pela resposta imunológica realizada pela produção de anticorpos. E esses anticorpos eles são capazes de neutralizar ou ainda destruir os antígenos. E em relação ao exercício, os linfócitos B mostram pouca alteração. Olá pessoal, vou estar falando da imunoglobulinas. As imunoglobulinas, elas são proteínas de importância vital, que circulam no nosso sangue e que influenciam o equilíbrio do nosso sistema imunológico. Alguns autores explicam que o aumento das imunoglobulinas ela seria decorrente ao afluxo de proteínas extra para intravascular.
E as produções do in vitro de imunoglobulina apresentam a suprimida após exercício intenso, né, em indivíduos não treinados. Enquanto em atletas bem condicionados, o exercício mesmo em alta intensidade não provoca qualquer alteração. A vacinação também em indivíduos condicionados, vacinados, submetida ao exercício intenso, não apresentam anticorpos. Enquanto também atletas imunizados com toxoide tetânico apresentam a produção normal de anticorpos após 14 dias. E sobre os estudos, né, mostram que o comportamento diferencia em relação das imoglobulinas, visto que 50% do valor basal dos atletas de elite, após o esforço, a queda está relacionada. Meu nome é Luiz Fernando e eu vou falar sobre citosina e proteínas de fase aguda. O exercício de alta intensidade está associado à lesão de células musculares e, por consequência, ao aparecimento da chamada resposta de fase aguda, que envolve o sistema do composto neutrófilos, macrófagos, citosinas e proteínas de fase aguda, que perdura por dias e provavelmente tem a finalidade de eliminar tecido lesado. É relatado aumento de proteínas de fase aguda como antiprispina e elasticina e neuropeptirina. Bom, agora as considerações finais acerca da influência do exercício agudo na resposta imune. As alterações citadas acima no artigo, elas descrevem sobre a resposta do exercício agudo e sendo vista como uma resposta ao estresse. O exercício agudo provoca monocitose transitórias, decorrente da ação de catecolaminas. Algumas funções imunes podem ser afetadas sua resposta em exercício de alta intensidade. No entanto, mesmo frente a estímulos de alta intensidade, a resposta de neutrófilos e macrófagos se mantém ou até mesmo se mostra aumentada, que perdura por dias e provavelmente tem a finalidade de eliminar o tecido lesado. Adaptação física ao exercício e a resposta imune. Acerca das modificações provocadas no sistema imune em função da prática de exercícios físicos regulares, salientamos a existência de alguns resultados conflitantes na literatura, em função de diferentes modelos adotados. Entretanto, buscou-se colocar os achados em que há um consenso entre os diferentes autores. O exercício físico vai afetar várias linhagens celulares, conforme detalhamos a seguir. Boa noite, meu nome é Jonathan e eu vou falar a respeito sobre os neutrófilos na adaptação crônica ao exercício e a resposta imune. Bom, aonde que é produzido os neutrófilos? Os neutrófilos são produzidos na medula óssea por um processo de diferenciação celular, chamado granulocitopese. Nesses processos que duram aproximadamente 11 dias, as células indiferenciadas, os mieloblastos, começam a sofrer modificações citoplasmáticas, caracterizadas pela síntese e deposição de proteínas nos granúlos. São glóbulos brancos que apresentam núcleos constituídos por 2 a 5 lóbulos e possuem 2 tipos de glândulas no citoplasma: a glândula granúlos específicos e azurófilos. Apresentam capacidade de sair do interior dos vasos sanguíneos e invadir tecidos para defender o nosso organismo. A resposta dos neutrófilos ao exercício crônico está diretamente dependente à intensidade do treinamento. Assim, um exercício moderado acarreta o aumento dessas células, que se mantém mesmo durante o repouso. Quando os neutrófilos eles estão altos, normalmente é um indicativo de que a pessoa possui alguma infecção bacteriana
ou fúngica, já que essa célula atua protegendo nosso corpo. Exercício de alta intensidade provoca queda do número de neutrófilos. O exercício físico intenso promove desgranulação de neutrófilos, aumentando a concentração de enzimas como mieloperoxidose, que funciona como marcador de migração de neutrófilos para os músculos e da desgranulação destes no soro. Neutrófilos baixos pode ser consequência de infecção, doença do sangue, alcoolismo, uso de alguns medicamentos, quimioterapia, estresse e entre outros. O nível de neutrófilos no sangue só fica baixo quando há uma rápida utilização ou destruição dessas células ou uma produção insuficiente das mesmas. Bom, agora eu vou falar sobre os monócitos e os macrófagos. Da mesma forma que no exercício agudo, na resposta crônica ao exercício também ocorre um aumento da atividade. Apesar de terem sido feitos poucos estudos sobre essa célula, os que foram feitos resultou um aumento da atividade metabólica, atividade enzimática e atividade fagocítica. A alteração funcional das células NK é bastante evidente, ocorrendo um aumento da atividade citotóxica, tanto em atletas idosos como em jovens. Mulheres idosas treinadas têm um aumento de 57% da NK em relação às mulheres sedentárias. Tais achados foram relacionados à diminuição da taxa de gordura corporal e também ao aumento da secreção de beta-endorfina. Então, como que os linfócitos responderam, né? A presença da atividade física. A resposta proliferativa da célula T é a maior no idoso treinado quando comparado com indivíduos não treinados. Meu nome é Jaqueline e eu vou falar sobre a repercussão da prática regular do exercício na resposta imune. Bem, de acordo com o artigo, a prática regular do exercício físico, ela provoca alterações no sistema imunológico do praticante, de forma inata e adaptativa. De forma inata, ela caracteriza em responder os estímulos de forma não específica. Já o adaptativo, ela caracteriza em responder ao antígeno de modo específico, apresentando memória. Os estudos epidemiológicos também, eles sugerem que pessoas que praticam exercício físico, ela tem menor incidência em ter infecções bacterianas, virais e até mesmo de neoplasias. Boa noite, meu nome é Diogo, vou falar sobre infecções e exercício. Segundo o estudo, não basta apenas fazer exercícios para que se seja imune a infecções. Exercício de alta intensidade aumenta na incidência de doenças infecciosas. Já os exercícios de média intensidade, que seriam os mais corretos a fazer, eles decorrem na melhoria da função dos neutrófilos, macrófagos e das células natural killer. Conclusão. Com ênfase no artigo estudado, conclui-se que o exercício ele é benéfico à saúde do indivíduo. Porém, ele não é uma verdade absoluta, comprovada em dados epidemiológicos do artigo. O excesso de exercício ele pode levar o indivíduo ao estado de overtraining, que causa infecções nas vias aéreas superiores e distúrbios. O que é o overtraining? O overtraining é quando o atleta ele faz mais exercício do que seu corpo é capaz de aguentar. Agora, já o exercício, quando ele é feito são praticados dentro do limite e da intensidade adequada, eles são benéficos